Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículo de 5 até versículo 15. Mateus 6, 5 a 15. Nós vamos falar hoje sobre 10 princípios a respeito da oração. Nós vamos aprender a orar com Jesus. Nós vamos aprender sobre oração, não com um autor famoso evangélico, mas nós vamos aprender com o próprio mestre. Como orar, como desenvolver essa virtude, esse hábito saudável, essa disciplina espiritual tão importante. Alguém falou que a oração é como oxigênio para a vida cristã. O cristão que para de orar, começa a orar pouco, ele fica sem oxigênio na alma, ele começa a passar mal. Precisamos desenvolver nossa vida de oração, precisamos aprender a orar mais. Quando eu falo orar mais, as pessoas pensam logo em passar a noite toda orando. Sabe, eu li uma coisa muito interessante, não sou contra passar a noite toda orando, mas eu li algo com uma frase de um pastor muito famoso, com a qual eu me identifiquei. Charles Haddon Spurgeon, esse pastor que todo mundo menciona ele falou o seguinte: eu nunca orei na minha vida mais do que 10 minutos. Príncipe dos pregadores, um homem que todo mundo menciona. Ele falou: nunca orei na minha vida mais do que 10 minutos. Mas ele falou assim: mas eu nunca também fiquei mais do que 10 minutos sem orar. Em outras palavras, ele estava compartilhando que a vida dele é constantes pequenas orações. Ele está conversando, ele está fazendo isso, fazendo aquilo, mas vira e mexe, ele sabe que ele está na presença de Deus, e ele fala com Deus. Breves orações. É melhor bastante orações durante o dia todo do que um período de oração, de uma noite de vigília, depois um mês sem oração nenhuma. E na minha vida eu me identifico com o Spurgeon. Eu não consigo ficar orando por muito tempo, sabe, horas e horas, mas eu oro picadinho, o dia todo, estou orando, no trânsito orando, às vezes jogando bola estou orando pelo meu futebol, que é pobre, fraco. Eu oro: Senhor, tem misericórdia, ajuda essa perna a acertar, né? E às vezes eu oro por você também, que joga bola comigo, que você às vezes erra demais, né? E em vez de ficar bravo e xingar, eu oro por você. Mas nós temos que aprender a orar, a respirar, estar na presença de Deus. Não é tanto para pedir e para receber, mas é para conversar com o Pai, é para desfrutar da comunhão dele, já que ele faz tanta questão de falar conosco e nos ama e nos dá o privilégio de comparecer na presença dele. Por que abrir mão de um privilégio tão grande como esse? 10 princípios a respeito da oração. Mateus 6, versículo 5. E antes de falar sobre oração, vamos orar. Senhor Deus, abre os nossos olhos, abre nossos ouvidos espirituais. Espírito Santo, de uma forma toda especial, Senhor, fala aos nossos corações, fala ao meu coração, conforme eu prego essas verdades que eu já estudei, Senhor. Traga elas de uma forma bem vívida à minha alma e também à alma, ao coração de cada criança, de cada adolescente, jovem, adulto aqui presente. E que assim, Senhor, nós saímos daqui desafiados, Pai, com uma visão enriquecida acerca do privilégio, Senhor, do poder que há na oração. Em nome de Cristo, nós assim lhe pedimos, amém. E quando vocês orarem, disse Jesus, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas igrejas, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Essa é uma promessa que Jesus fala. Você vai para o seu quarto, você vai orar com humildade diante de Deus, e Deus te recompensará. Deus é maravilhoso. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. O hipócrita, ele ora em público para se aparecer.
O pagão, ele repete, como se fosse um mantra. Você já viu algum pagão na televisão repetindo a mesma oração vez após vez, após vez, após vez? Eu já vi, ele é famoso. Eu não vou falar o nome dele, você sabe. E paizinho, não sei o que tem, paizinho, não sei o que tem, paizinho, não sei o que tem. Deus quer ganhar Deus na canseira. Aqui Jesus fala, não faça isso irrita Deus, isso é errado. E o Brasil todo imita esse homem, orando desse jeito. Ok? Não, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Por isso que a gente, na igreja evangélica, a gente não gosta de reza, a gente gosta de oração. Cada oração é diferente da outra. Apesar que alguns irmãos costumam às vezes orar muito igualzinho, né? Fica uma rezinha, né? Mas é bom que a oração seja criativa, ela seja como uma conversa que você tem com um amigo, com seu pai, com a sua mãe. Cada hora é uma conversa diferente e não sempre a mesma coisa. Ok, vamos continuar. Eu estou pregando já antes de ler o texto. Vamos lá. Ok, versículo 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Ok, nossa mensagem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, veja que Jesus falou para não repetir sempre a mesma coisa. Então, aqui ele não está dando uma reza para nós, ele está dando um modelo de oração, uma orientação, um exemplo de como você deve orar, e não uma reza. Apesar que não tem nada de mal, de vez em quando, usar esta oração como sua oração. Certo? Ok, vamos continuar. Versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Domingo passado, nós falamos sobre o desafio e aventura da oração. Jesus falou: peçam, busquem e batam, porque todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu pergunto para você, como é que está a sua vida de oração? Essa semana você orou mais? Você pediu mais? Você buscou mais? Você bateu mais na porta da graça de Deus? Numa pequena cidade no estado de Oklahoma, havia 2 igrejas e uma destilaria de uísque. Enquanto aquela destilaria de uísque só fabricava e vendia para fora, tudo bem, mas o dia que o dono da destilaria de uísque decidiu abrir um restaurante, um tipo de uma cachaçaria, aquela pequena cidade começou a ser visitada por pessoas da região, e vinham esses homens e mulheres e turistas vinham para lá e bebiam, e começou a ter acidentes e crimes e baderna na cidade até altas horas da madrugada por causa daquilo. As 2 igrejas começaram a ficar incomodadas com aquele mundanismo que estava invadindo a cidade, e essas 2 igrejas começaram a se conversar sobre isso. O que nós podemos fazer para acabar com isso? A nossa cidade era tão mais pacífica, calma, tranquila, tão mais pura. Agora está vindo esse pessoal de fora, trazendo carnalidade, e aquele negócio, eles bebem, depois eles caem em orgias, é terrível, isso está sujando nossa cidade, espiritualmente falando, e de outras formas também. Bom, para piorar a história, o dono da cachaçaria, o dono dessa destilaria de uísque, era ateu. E as 2 igrejas, depois de várias tentativas, abaixo-assinado, tudo fracassado, não conseguiram, eles decidiram finalmente, como a gente sempre faz de forma errada, decidiram então orar. Já que abaixo-assinado não adiantou, vamos orar. E eles fizeram uma noite de vigília, de oração, para que o Senhor tirasse essa destilaria, levasse essa destilaria de uísque para longe da cidade. 2 noites depois, houve uma tempestade, uma chuva muito forte, com muitos raios e trovões. E um dos raios caiu bem na destilaria, e causou um curto-circuito violento lá, e ela pegou fogo. E ela incendiou-se, e os bombeiros não conseguiram apagar o fogo, acabou com tudo, deu perda total. O dono da destilaria entrou com um processo, pedindo para a seguradora, né, pagar todas as despesas e cobrir toda a perda que ele teve.
Mas a seguradora, avaliando, estudando o caso, eles não pagam assim fácil não, a seguradora recusou a indenizar o dono da destilaria, afirmando o seguinte, que aquele incêndio não fora fruto de acidente ou ação criminosa, portanto eles não iriam cobrir, eles não iriam dar para ele o dinheiro de todas as suas perdas. Mas aquele acidente, de acordo com a seguradora, e de acordo com seus estudos, aquele acidente era um ato divino, que o contrato não cobria. Quando o proprietário ficou sabendo que tinha tido um culto de oração de 2 igrejas, para que Deus levasse a sua destilaria da cidade, ele decidiu então processar a igreja, as 2 igrejas, ele decidiu mover um processo contra as 2 igrejas, como culpados por aquela tragédia financeira na sua vida. Mas diante do juiz, os 2 pastores das 2 igrejas alegavam que aquele processo não procedia, porque eles não tinham nada a ver com aquilo. Então estava aqui o dono da destilaria diante do juiz, acusando com o seu advogado as 2 igrejas de serem culpadas pelo incêndio que houve na sua destilaria. E aqui estão os 2 pastores falando, nós não temos nada a ver com isso. E daí o juiz, ironicamente, falou, estou realmente diante de um quadro muito estranho. Nunca imaginei na minha vida ver um comerciante ateu que professa crer no poder da oração, e 2 pastores evangélicos que não creem no poder da oração, e falam que não tem nada a ver com o que aconteceu. E talvez eu estou falando hoje à noite com alguém aqui, que está como esses 2 pastores, essas 2 igrejas. Ora, Deus age de uma forma inegável, e você não percebe, você não vê, e por isso você não crê no poder da oração, e por isso que você ora pouco, você nem ora, você só trabalha, achando que tudo depende de você. Por isso hoje vamos olhar para Cristo, para os seus ensinamentos sobre a oração. Vamos tentar aprender com Jesus, não com um autor humano, mas com Jesus. Eu sei que se você for nas livrarias evangélicas, tem tanto pastor escrevendo sobre oração. Mas para que um pastor escrevendo sobre oração? Vamos ler Jesus. O que Jesus ensina sobre oração? Um dos problemas do meio evangélico é que tem muita gente escrevendo baboseira por aí, e tem crente na vida de oração com umas práticas esquisitas que você não vê Jesus fazendo nos evangelhos. Crentes que estão seguindo truques e estratégias de oração que pastores ensinaram, mas não ensinadas por Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Irmãos, tudo começa com um desejo de aprender. Se você é um camarada uma mulher, um homem que está meio que enfraquecido na sua vida de oração, tudo bem. Você não sabe orar, quer aprender, quer desenvolver essa virtude, mas você precisa ter o desejo de orar, o desejo de aprender. Tudo começa com o desejo de aprender. Lucas 11:1 fala assim: certo dia Jesus estava orando num determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Esses discípulos tinham visto Jesus pregando com poder, com autoridade, arrebanhando multidões com a sua pregação, mas eles não pediram para Jesus: ensina-nos a pregar com unção e com autoridade. Esses discípulos tinham visto Jesus operando milagres, ressuscitando os mortos, mas eles não falaram: Jesus, ensina-nos a operar milagres. Interessante, o que cativou a atenção e a curiosidade desses discípulos foi a vida de oração de Cristo. Senhor, que coisa maravilhosa a intimidade que você tem com o Pai, ensina-nos a ser desse jeito, ensina-nos a orar. E daí Jesus então lhes ensina a orar. E ele começa essa oração modelo para mim e para você. Inicia a sua oração. Eu lembro quando eu fiz datilografia, e na datilografia a gente aprendia como escrever um memorando, como escrever uma carta comercial, lembra? Né? Então a gente aprendia a colocar primeiro o nome da empresa, o endereço da empresa, depois essa carta é aos cuidados de fulano de tal, e daí, prezados senhores, venho por meio desta, né? Essa frase era, venho por meio desta o quê? Não falava, não precisa falar, né? Fica subentendido essa carta, né? E Jesus ensina os seus discípulos como orar, como escrever uma carta para Deus, como mandar uma mensagem para Deus, como mandar
um e-mail para Deus. E ele fala, começa se dirigindo à pessoa certa. E ele fala, Pai Nosso, Pai Nosso. Veja que Jesus não fala para nós se referirmos ao Criador do universo como tio, como doutor, como patrão, como presidente, como Vossa Excelência, como grande arquiteto do universo, mas fala, olha para Deus e chama Ele como seu Pai Celestial. Ele é seu Pai. Essa palavra Pai traz consigo a ideia de proteção, amparo, provisão, amizade, intimidade, amor. Então anota aí, Jesus ensina a gente a chegar-se a Deus com liberdade e confiança. Diga isso para mim, achegue-se a Deus com liberdade e com confiança. Ok, Pai Nosso não é soberano Senhor da glória, Pai Nosso, olha que coisa gostosa, quando você vai orar, saiba que Deus te ama, você é muito amado por Ele, e você o ama também, e o relacionamento que vocês têm é um relacionamento de pai para filho, Pai, Abba, papai, Pai Nosso. Jesus, ele apresenta uma religião diferente de todas as outras. As outras religiões, Deus é bravo, Deus é perigoso, Deus está distante. Jesus apresenta uma religião que é o Pai, figura de amor. Daí ele fala, Pai Nosso que estás nos céus. Não fica muito empolgado com essa ideia de papaizinho, não, porque fala, Pai Nosso que estás nos céus. Jesus nos lembra que nós não estamos falando com o Pai terreno. Nós não estamos falando com um Pai humano, falho, fraco e limitado. Nós estamos falando com o Pai da glória, o Pai celeste, o Pai que está nos céus. Nós estamos falando com o grande Criador dos céus e da terra, nosso Pai celestial. Quem é o nosso Pai celestial? Rapidamente, Ele é, em primeiro lugar, o Deus eterno. No Salmo 90, versículo 2, Moisés fala assim, antes de que nascessem os montes, em que tu criastes a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Deus, tu és Deus. Antes que nascessem os montes, ou se formassem a terra, o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. O nosso Deus, o nosso Pai Celeste, é o Deus eterno. Ele é o Deus imutável. Em Malaquias, o próprio Deus fala, de fato, eu, o Senhor, sou imutável, eu não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos ainda. Porque eu não mudo, a minha promessa eu vou permanecer firme até o fim. Nosso Deus é imutável, nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Isaías, no capítulo 6, versículo 3, Isaías, ele teve uma visão da glória de Deus, do trono de Deus, e ele viu serafins, e ele fala que aqueles serafins, em volta do trono de Deus, voando, eles clamavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nosso Deus é amor. João, capítulo 4, versículo 8, 1 João 4, 8 diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí dá vontade de parar um pouquinho. Você tem dificuldade de amar as pessoas? Você tem dificuldade de perdoar as pessoas? Olha, Deus talvez trouxe você aqui hoje à noite para falar, você não conhece a Deus. A melhor coisa que pode acontecer com você é conhecer a Deus. Nesse culto mesmo, fala, Senhor, revele-se a mim. Abre meus olhos, Pai, eu quero ter um encontro contigo, eu quero te conhecer, eu quero andar na tua presença. Quem não consegue amar, tem dificuldade, toda hora está tendo dificuldade nos relacionamentos, toda hora seus relacionamentos é clica aqui, clica ali, e tal, é falta de amor. O problema não é os outros, o problema é você, porque os outros têm defeitos, têm problemas, fraquezas, você tem também. Como que tem gente que consegue amar e se dá bem com todo mundo, e você não consegue? O problema é você. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nosso Pai Celeste é amor, gente. O nosso Pai Celeste é o Todo-Poderoso. Em Apocalipse 19, 6, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, dizia aquela grande multidão lá no céu. O nosso Deus, o nosso Pai Celeste é o Todo-Poderoso. Ele é também o onisciente. Salmos 139, de 1 a 4, fala que Deus, o seu Pai Celeste, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Deus.
O nosso Deus, o nosso Pai Celeste é onipresente. Salmo 139, 7-10. O nosso Pai Celeste é onipresente. Davi disse o seguinte: para onde poderia eu escapar da sua presença, Deus, do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir até os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá no inferno, tu estás lá também. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Glória a Deus por isso. O seu Pai Celeste, Ele é onipresente. Ele é onisciente, Ele é onipresente. O seu Pai Celeste é infinitamente sábio. Ele é infinitamente sábio. Em Romanos capítulo 11, Paulo fala: ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, Senhor. Quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompensasse? Pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, nosso Pai celestial, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é infinitamente sábio, Ele é justo, Ele é justo. No Salmo 11, versículo 5, Davi fala assim: o Senhor é justo e ama a justiça, sua alma odeia aqueles que amam a injustiça, porém os retos verão a face de Deus. O nosso Deus é soberano. Em Efésios 1, 11 fala: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados antes da fundação do mundo, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Você conhece algum ser humano que consegue fazer todas as coisas conforme o conselho da sua vontade? Eu não conheço nenhum. A única pessoa nesse universo que faz todas as coisas do jeito que Ele quer, esse é o nosso Deus soberano. É isso que significa ser soberano. Uma outra característica do nosso Pai Celestial: Ele é verdadeiro. O nosso Deus é verdadeiro. João 17:3. Jesus falou: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Não, a gente não pode ser politicamente correto e falar: não, todas as religiões são boas, todos os deuses são bons, vamos aceitar todo mundo, não importa o seu Deus, não importa o seu, importa que as religiões pregam o bem e a gente somos irmãos, vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos. Não, Jesus é exclusivista, Ele fala: só existe um Deus verdadeiro. E se você está com um conceito errado de Deus, eu não vou permitir que você continue enganado. Eu te amo tanto, eu vou te chatear, falar: desculpa, mas o seu Deus não é bíblico. Não dá para eu dar a mão para você e falar: nós somos filhos do mesmo Pai. O seu Deus é um Deus inventado por outra religião, por homens, não é o Deus da Bíblia. Eu sou cristão, eu vou pela Bíblia. Eu não posso ficar me misturando com outros que falam que todos os caminhos levam a Deus. Não, na Bíblia Jesus fala que Ele só é o caminho. Só Ele é o caminho. Ou a gente joga o cristianismo no lixo, ou a gente fica com o cristianismo verdadeiro. O meu Pai Celeste, Ele é fiel. Em Lamentações capítulo 3, Jeremias falou: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O nosso Pai Celeste, Ele é bondoso. Em Isaías 63 falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, falarei da sua compaixão e da grandeza da sua bondade. O nosso Deus, o nosso Pai Celeste, quando você falar com Ele, lembra, Ele é bondoso. O nosso Pai Celeste é misericordioso. Deuteronômio 4:31, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não nos abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. O seu Deus, o seu Pai Celeste é misericordioso. O seu Pai Celeste é gracioso. Salmo 86 fala: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, diz o salmista. Senhor, hoje à noite, nesse culto, dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Esse é o seu Pai Celeste. Ele não é um mero pai terreno, mortal, limitado, fraco, falho. Ele é o Todo-Poderoso. Ao orar, lembre-se disso. Por isso, olhe para a pessoa do seu lado e fala: achegue-se a Deus. Jesus ensina na oração você a chegar-se a Deus com reverência. Olha para a pessoa e fala: achegue-se a Deus com reverência. Primeiro, Jesus ensinou a gente a chegar-se a Deus com segurança, com confiança. Agora, chegue-se a Deus com reverência.
Depois Jesus fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O teu nome não é o nome de qualquer um, não. O teu nome precisa ser tratado com muito respeito, com muita reverência, com muito cuidado. Não posso ficar fazendo brincadeira, piada com o nome de Deus. Não posso ficar qualquer coisa usando o nome de Deus como uma expressão de espanto, de susto. Ai meu Deus para isso, ai meu Deus para aquilo. Se você tem esse costume, repreenda-se a si mesmo. Considere-se repreendido em nome de Jesus agora. E fale: eu preciso parar com esse negócio de tomar o nome de Deus em vão. Isso é feio, isso é pecado. Isso é uma coisa, é um hábito errado que você adquiriu. E você que gosta de contar piadas, para de contar piadas que envolvem Deus no meio. Deus é tão importante, valioso e precioso e glorioso, santo, que conta a piada do cachorro, do gato, do papagaio, do português, do brasileiro, do baiano, mas não conta a piada de Deus. Deixa Deus usar o nome dele em momentos sérios, em momentos quando você está cultuando, adorando. Muito bem. Lembre-se da infinita grandeza e dignidade deste Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Entre homens, quando alguém brinca com o nome do outro, ou fala besteira de uma pessoa, por exemplo, em 2003, alguém caiu na besteira de falar algo contra Tom Cruise, e houve um processo, e ele ganhou. E o tonto que falou do Tom Cruise de forma leviana pagou milhões de reais para ele por difamação, calúnia, lesão moral. Em 2006, Fernando Henrique teve que pagar, parece que o PT, por falar que o PT tinha ética de roubar. E o PT processou, ele teve que pagar. O terceiro mandamento fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. O problema nosso é que nós temos um Deus muito amiguinho, muito, sabe, muito relax, um Deus que, sabe, a gente fala: ô papai, ô você lá de cima. Olha, não é por aí. Ele é pai, mas precisa ser tratado com reverência, com respeito. Ele é rei também. Nós não sabemos o que é ter um rei justo, um rei soberano, um rei todo-poderoso. Aqui na terra, no Brasil, não tem mais monarquia, mas quando um país, olha para a Inglaterra, apesar de todas as coisas erradas e fraquezas da rainha, eles ainda honram tanto aquela rainha. Nós temos que honrar o nosso Deus. Santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O nosso Pai eterno, Ele tem um reino. Continuando o que eu estava falando acerca de santificado seja o teu nome. O nosso Pai tem um reino. O reino de Deus está nos céus e está também agora aqui na terra. Aonde o domínio do governo de Deus atinge uma vida, ali está já uma franquia do reino de Deus. O reino de Deus é o quê? É um domínio onde o seu governo é obedecido. Esse reino está sendo estabelecido na terra como? Através de Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho. Quando você um dia ouviu o Evangelho de Cristo, entendeu que você é um pobre, miserável pecador, você confessou seus pecados, falou: não vou mais viver para mim, Jesus me salva, tem misericórdia, me ajuda a viver para a glória de Deus, e Jesus te salvou, e te deu essa nova disposição de viver para a glória de Deus, você passou a ter vontade de obedecer a Deus, mesmo que imperfeitamente. Às vezes você pisa na bola, mas você se arrepende, porque você agora tem uma nova disposição, você quer obedecer a Deus. Então, na sua vida, o reino de Deus já chegou. Deus já tem governo, domínio sobre a sua vida. O reino de Deus está aqui. E a Bíblia fala que profeticamente, de uma forma plena, o reino de Deus vai se consolidar e vai se realizar neste mundo quando Jesus voltar outra vez. Quando Jesus voltar outra vez, o que ele vai fazer? A Bíblia, o livro de Apocalipse, eu vou dar um resumo para você do livro de Apocalipse. Sabe o que vai acontecer no final dos tempos? Jesus voltará uma segunda vez, e ele vai peitar, e vai enfrentar, e vai destruir o falso profeta, os anticristos, que já estão por aí, de acordo com 1 João. Hoje em dia, cuidado com esse respeito cego que você tem por pregadores, por missionários, por cantores evangélicos. A Bíblia fala que nos últimos tempos, muitos anticristos sairão enganando o povo. E gente, eu vejo um monte por aí.
E não é politicamente correto falar mal deles. E tem crente que tem medo de falar, porque não lê Bíblia, não entende de Bíblia, então tem medo de fazer um julgamento errado. O camarada está enriquecendo, comprando helicóptero, está comprando fazenda, o camarada está enganando o povo, e as pessoas, não, eu não vou falar, porque pode ser que é o servo de Deus, tem medo. Realmente a gente tem que tomar cuidado de pronunciar julgamentos precipitados, mas quando você estuda a palavra de Deus, você começa a ver, pelos frutos na vida da pessoa, você começa a ver se ele é de Deus e não é de Deus. Pregador que não fala contra o pecado, pregador que não exalta Deus, não exalta Cristo, só fica bombando o ego das pessoas, e só falando de cura disso e cura daquilo, isso não é de Deus, gente. Jesus não veio aqui passando a mão na cabeça de todo mundo, e chamando todo mundo de coitadinho. Jesus veio pregando a verdade, confrontando o pecado, e por isso ele foi crucificado. E Jesus falou o quê? Se o mundo vos odeia, primeiro odiou a mim. O mundo odeia vocês porque vocês são meus seguidores, vocês estão pregando a verdade incomoda aqueles que não querem ser salvos. Então, se você consegue ser cristão e amiguinho de todo mundo, é porque você só fala do amor de Deus, da graça dele. Tem que falar da ira dele, tem que falar da justiça dele também. Tem que falar que o nosso Deus odeia o pecado. Hoje pela manhã nós estudamos Romanos 9, 12, 9, né? Aquele que ama a Deus tem que odiar o pecado, porque Deus odeia o pecado. Não tem como você ser amigo de Deus e ser amigo do pecado. Só que tem crente que tenta ser amigo de Deus e ser amigo do pecado também. Do mesmo jeito que ele ama a Deus, ele também ama aquela novela que ensina um monte de coisas erradas e conversa com as amiguinhas. Ai, porque a novela está interessante, olha o fulano, não sei o que, bonitão, não sei o que. Ah, eu fico triste quando eu vejo crentes no Facebook, eu ando visitando o Facebook, viu? Eu ando visitando o Facebook, pode ver que eu estou curtindo lá. Curtindo, estou vendo o que vocês falam, deixo de falar. Fico triste quando vejo crente fazendo comentário de novela no Facebook, que absurdo. Não dá para amar a Cristo e amar aquela pregação que vai na novela, é autoexcludente, o negócio, um não combina com o outro, ou você está ficando doido, ou você é uma pessoa burra que não entende, que o que Jesus prega não bate com o que a novela prega, não dá para conciliar as duas coisas. O que você está querendo fazer? Você está querendo amar a Dilma, o Lula, e amar o Fernando Henrique também do mesmo jeito? Você tem que escolher um ou outro. Não dá para votar nos dois. Esse exemplo foi mal, não foi legal. Tem coisa melhor, né? Tem exemplo melhor, vou pensar na próxima mensagem eu trago. Vamos lá. Venha o teu reino. Através do Evangelho de Cristo, o reino de Deus está sendo estabelecido aqui na terra. Em Colossenses 1,13 fala, pois Ele, Jesus, ou melhor, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a salvação, a saber, o perdão dos pecados. Deus, através de Cristo, Ele já, para você que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele já te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você, apesar de ainda aqui na terra, você já está fazendo parte do reino de Deus. E como eu falei, Jesus um dia, Ele voltará a segunda vez, e Ele vai peitar, Ele vai enfrentar, vai prevalecer contra o falso profeta, os anticristos, a besta, o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e o grande trono de branco de Deus o dia do juízo final vai acontecer, e Jesus vai estabelecer o seu reino eterno, de amor, justiça. Isso será consolidado na pessoa de Cristo, e é sobre isso que Apocalipse 21:3 fala, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, a moradia de Deus agora está com os homens, com os quais Deus mesmo viverá, eles, o povo, os homens, serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e é por isso que o anseio, o anelo do cristão é Maranata. A palavra Maranata representa e significa o anseio que cada cristão que já caiu na real, que viu que esse mundo não tem nada que presta, não tem nada que realmente vale a pena, então o cristão ele grita lá dentro da sua alma, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, eu não aguento mais tanta corrupção, eu não aguento mais tanta carnalidade, eu não aguento mais tanto egoísmo, tanto exibicionismo, ora vem Senhor Jesus, eu não aguento tanto sofrimento, tanta gente nas drogas, tanta corrupção, eu não aguento mais tanto divórcio, eu não aguento mais tanto homossexualismo, e eu não aguento mais tanta sujeira, ó Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Achegue-se a Deus com devoção. Achegue-se a Deus com devoção. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando olhamos para as circunstâncias, nós vemos tudo de forma limitada, tendenciosa e parcial. Põe isso na sua cabeça. Põe isso na sua cabeça. Para você não ficar aí sendo tão dogmático. Eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Quando você, seres humanos, nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida, na empresa, na escola, na sociedade, na igreja, nós vemos tudo de forma limitada, tendenciosa. As suas tendências, elas ajudam você a avaliar as circunstâncias, e você vê do jeito que você gosta de ver, do jeito que você quer ver, do jeito que você acha. Quando nós olhamos para Deus, nós entendemos o seu poder, a sua grandeza, a sabedoria, o seu amor paternal. Nós entendemos a sua infinita sabedoria. Então, o que a gente fala? Ó Deus, eu estou vendo assim, assado, mas Deus, me ajude a ver do seu jeito. Senhor, eu ia pedir para o Senhor que o Senhor faça isso, mas Pai, se eu estou vendo errado, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No paganismo, os pagãos usam Deus, a deidade deles, para realizar, torcer o braço do Deus deles através de sacrifícios, para levá-los a realizar a nossa vontade, a vontade humana. No cristianismo, a deidade é o nosso próprio Pai Celestial, que é amoroso, sábio, justo e bom. Para que torcer o braço de Deus para fazer a minha vontade, quando eu sei que a vontade dele é muito melhor, perfeita, do que a minha vontade? Então, o cristão ele aprende a orar, não desse jeito: Deus, me liberta desse problema de qualquer maneira, me liberta agora, me liberta aqui, me liberta desse jeito que eu estou querendo. Não, o cristão ele aprende a orar: Senhor, me liberta desse problema da melhor maneira, me liberta, Senhor, segundo a tua sabedoria, segundo o teu tempo, o teu jeito, que eu não só seja liberto desse problema, mas que no processo do Senhor me libertar, eu possa crescer espiritualmente, as pessoas ao meu redor possam crescer espiritualmente, a igreja de Cristo ser abençoada, o teu reino crescer. Diga para a pessoa do seu lado: achegue-se a Deus com humildade e submissão. Achegue-se a Deus com humildade e submissão, orando para Ele: Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantos autores têm ensinado o povo de Deus aqui no Brasil, aqui em Tupã, a amarrar, declarar e ordenar e falar e com a palavra positiva e com autoridade, e eu não aceito. Já viu crente falando isso? Eu não aceito isso, né? Não é isso que Jesus ensinou, não. Isso aí pode ser o pastor da igreja lá, tal. Jesus ensinou: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Achegue-se a Deus com humildade e submissão. Você tem liberdade, fala: Deus, eu estou com essa doença aqui, por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. Desejo que eu tenho, por favor, o Senhor me cure. Eu sei que o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor tem poder para me curar agora, e é isso, eu vou colocar, eu sou sincero, eu coloco: Senhor, o meu desejo é que o Senhor me cure agora, por favor, Senhor. Mas no fim da minha oração eu preciso seguir o caminho da submissão. Falar: Senhor, contudo, se não é essa a tua vontade, se não é esse o momento, me dá graça, Senhor, me sustenta, conforta meu coração, me dá fé para continuar te servindo, te amando, apesar dessa doença. Não tem jeito, tem que ser assim. Jesus fez isso. Quem somos nós para amarrar, declarar e ordenar e viver nessa ilusão de que minha palavra tem poder? Isso aí, gente, é positivo, pensamento positivo, agregado, misturado com o evangelho. Isso é neurolinguística, agregado ao evangelho. E é gostoso. Você vai para uma igreja que o pastor fala: hoje é o dia da vitória. Qual o seu problema? Nós vamos declarar, nós vamos amarrar, nós vamos jogar sal grosso aqui, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, e hoje você vai sair daqui vitorioso. E todo mundo: quem que não quer a vitória aqui, agora, já? Né?
Mas não é assim. Eu vou explicar mais no final dessa mensagem. Depois Jesus fala: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, agora vem, vamos pedir por nós agora. Depois que orou pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, tal, louvando, engrandecendo o Senhor pelo que Ele é, exaltando o seu nome. Daí, somente daí você fala de você, da sua necessidade. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nesse momento da oração, Jesus ensina a gente a passar a falar com Deus acerca dos nossos interesses. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Fala isso comigo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Interessante que Jesus não nos ensinou a orar: a nossa prosperidade e riqueza, dai-nos hoje. Nesse culto, eu quero ficar rico, eu quero ser próspero, eu quero ter 2 carros, carro importado, eu quero ter um apartamento, eu quero ter casa na praia, eu quero Deus. Eu estou vendo um monte de crente aqui no Brasil ficando rico, declarando e tal, e de repente está quebrado, daqui a pouco tem 2 empresas e viaja para o exterior. Eu quero, a nossa prosperidade e riqueza dai-nos hoje. Jesus não ensina a gente a orar assim. Você sabe que existe um tal de evangelho da prosperidade, que foi abraçado pelo movimento evangélico no Brasil. E eles não gostam dessa oração, o pão nosso de cada dia. Interessante que Jesus não fala: o pão nosso deste ano, dá-nos hoje. O pão nosso deste mês, dá-nos hoje. Ele fala: o pão nosso de cada dia. Deus quer que você vá a Ele diariamente, Ele quer contato com você. Ele podia dar já para a vida toda, mas Ele quer que você diariamente vá até Ele para ter contato com você. O pão nosso de cada dia. Martinho Lutero falou que pão aqui é símbolo das nossas necessidades físicas, materiais. Mas só depois que você se acertar com Deus, submeter à sua vontade, você pode com segurança buscar contar com a sua providência, sustento e bênção. Por isso que Jesus fala mais para frente: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e toda a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Diga para a pessoa do seu lado aí: achegue-se a Deus com confiança na sua providência. 7º lugar, perdoa-nos e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O cristão entende que ele precisa perdoar. Será que você entende isso? Que você precisa perdoar? Ah, mas a pessoa continua ainda me machucando, continua falando mal de mim, mas já perdoa. O dia que ele se arrepender, você entrega o perdão para ele. Mas no seu coração, para o seu próprio bem, já perdoa. O cristão precisa perdoar sempre. Isso é uma maravilha, é uma bênção. Tem me libertado. Eu nunca tive gastrite, nunca tive, qual outro? Úlcera, né? E como pastor de igreja há 30 anos aí, irmãos, era para eu ter já umas 4. Mas essa verdade tem me ajudado. Eu perdoo. E depois aquele irmão repensa, aquele irmão esfria a cabeça, e ele vai e fala: pastor, tudo certo, tudo jóia, estamos bem, tal, jóia, legal. Me perdoa, pastor, já está perdoado, você está perdoado, você está louco, você vai ficar com gastrite? Eu perdoo você, está perdoado. Por que a gente tem que perdoar? Não é por causa da gastrite. Por que a gente tem que perdoar? O cristão tem que perdoar primeiro, porque ele foi perdoado. Ele foi perdoado uma dívida muito maior do que qualquer outro ser humano pode causar contra ele. Ele foi perdoado pelo próprio Deus, lá no céu. Porque ele foi perdoado por Deus, ele tem que perdoar aqui na terra. O cristão tem que perdoar como ele foi perdoado. Deus o perdoou na sua graça, de forma incondicional. Então o cristão tem que perdoar também na graça, de forma incondicional. Nós temos que perdoar porque fomos perdoados, como fomos perdoados, e para sermos perdoados. É o que o versículo fala. Nós temos que perdoar porque fomos perdoados. Em Efésios 4,32 fala: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Deus perdoou vocês em Cristo. Vocês têm uma obrigação moral diante de Deus de perdoar o João, a Maria, o Antônio, o fulano. Porque Deus perdoou muito, você tem que perdoar pouco, ou muito também.
eu tenho que perdoar porque eu fui perdoado, eu tenho que perdoar como eu fui perdoado, porque o texto fala, assim como Deus vos perdoou, vocês têm que perdoar também. Então, eu tenho que perdoar porque eu fui perdoado e como eu fui perdoado. E eu falei em terceiro lugar, para ser perdoado, eu preciso perdoar. E na oração ele fala sobre isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a palavra dívida aí não está falando de dinheiro não, gente, está falando de pecado. Envolve dinheiro também, envolve tudo. Perdoa nossos pecados contra o Senhor, assim como nós perdoamos os pecados dos parentes, dos amigos, dos irmãos contra nós. E Jesus explica no versículo 14 e 15, depois que termina a oração, Jesus fala, você viu? Eu fiz questão de ler aqueles 2 versículos. Jesus diz o quê? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará as ofensas que você tem cometido contra ele durante a semana, durante o dia. Mas se você não perdoar o seu semelhante, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você fica na geladeira com Deus, até que você se acerta e perdoa aquele irmão, aquela irmã, aquele parente. Daí Deus tira você da geladeira e te perdoa também. Então esse negócio de perdão é sério. Se você está com uma causa não resolvida com o irmão, você está na geladeira. Deus não te perdoa. Tem uma parede entre você e Deus. Você está sem a ajuda e sem o patrocínio de Deus. Esse negócio de perdão é sério. É a diferença entre a bênção e a maldição. A vida cristã em geral é uma dinâmica de sermos abençoados para abençoar, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Eu recebi perdão, eu dou perdão. Eu recebi dons espirituais. Quando eu me converti, o Espírito Santo veio habitar em mim e ele me confere dons para quê? Para eu me aparecer, para eu me realizar com os meus dons? Não. A Bíblia fala, você recebeu dons espirituais, você foi abençoado por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Dom não é para realização pessoal, é para a edificação do corpo. A vida cristã é assim, a gente recebe para dar, e a gente dá porque recebe. Não é só receber e ficar e curtir a bênção sozinho, não. É receber para poder abençoar, ser abençoado para poder abençoar. O privilégio, a oportunidade, meu irmão, profissional, trabalhista. Efésios 4 fala que a gente tem que, quando Deus abençoe, a gente pode trabalhar com as mãos e ganhar dinheiro. É para o quê? Para a gente se sustentar e poder ajudar os que estão em necessidade. É ser abençoado para abençoar. Casamento. Muita gente quer casar não consegue, outros conseguem casar rapidinho. É uma bênção o casamento. Mas o casamento é para quê? É você ser abençoado para abençoar. Em Efésios capítulo 5 fala que a gente casa-se, não só para ter lua de mel e ficar lá beijando e abraçando e curtindo o maridinho, né? O pezinho quentinho da esposa, né? Mas você casa para poder, através do seu relacionamento matrimonial, poder representar para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus amigos, para a igreja de Cristo, o grande mistério que é o grande amor de Cristo por sua igreja, a grande devoção da igreja por Cristo. O casamento é um teatro vívido do Evangelho, relacionamento Cristo com a igreja. A esposa, ela tem que submeter-se ao seu marido como a igreja tem que submeter-se a Cristo, e o marido tem que amar a igreja como Cristo amou a sua igreja, morrendo por ela. Então nós temos um outro princípio aqui. Jesus fala, quando você for orar, achegue-se a Deus com um coração humilde, arrependido e pronto a perdoar, um coração perdoador. Achegue-se a Deus, fala comigo isso. Achegue-se a Deus com um coração humilde, arrependido e perdoador. Não nos deixes cair em tentação. Alguém está sendo tentado a dormir agora? Dá uma cutucada na pessoa do seu lado e fala, acorda, meu irmão. Tem mais só 2 pontos só. O pastor está terminando. Acorda. Quer ver para acordar? As crianças gostam, quer ver? 1, 2, 3. Você está ligado? Aí, pronto, acordou. Vamos lá. Atenção, vamos voltar. Oração. Não nos deixes cair em tentação. Fala comigo. Não nos deixes cair em tentação. Ainda bem que Jesus não nos ensinou a dizer, não nos deixes ser tentados. Não nos deixes sermos tentados. Por quê? Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. Tem gente que só de ser tentado já fica, pastor, eu estou sendo muito tentado. Fala, isso é normal, meu filho. Jesus foi tentado. Você é tentado. Vocês mulheres vão nas lojas, vocês são tentadas, tudo bem. Ser tentado é normal, Jesus foi tentado.
Vocês, homens, são tentados, né? São tentados a chegar em casa, não fazer nada, só ficar no sofá lá, né? Ou só querer jogar bola a semana toda, ou fazer outras coisas aí. Nós somos tentados a ser materialistas, nós somos tentados a fazer um negócio, uma coisinha errada, porque o amigo está fazendo. Somos tentados. Tudo bem, ser tentado é normal, estamos num mundo cheio de pecado e tentações. O que não pode é cair na tentação. Não nos deixes cair na tentação. Ser tentado é normal. Não nos deixes cair em tentação. Senhor, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou frágil. Tanto é que a sua palavra mesmo diz: aquele que pensa que está em pé, vigie que não caia. Eu não quero cair, Senhor. Me ajuda, eu não quero falhar contra ti. Me ajuda a vencer as tentações. Me dá sabedoria, me dá força e firmeza. Um pastor bem idoso, bem respeitado na sua região, ele falou: meus irmãos, num aniversário dele, eu peço que vocês continuem orando por mim. É o Senhor, na sua graça, que tem me sustentado. Eu por mim mesmo não sou nada. Olha, um pastor já com seus 80 anos. Olha a palavra desse homem. Ele não falou: eu sou servo de Deus, e eu estou aqui porque eu sou uma aroeira, como é? Aroeira, né? Aroeira, porque eu aceitei Jesus e tal. Não, quando o pastor fala desse jeito, gente, sai fora. É lobão. Pastor de verdade, ele é humilde. E esse aqui, orem por mim. Orem por mim, o Senhor me sustentar, porque todos os dias, sabe o que ele falou? Ele falou: todos os dias eu tenho que enfrentar e me impor contra um falcão, um elefante, um leão e uma águia. Orem por mim, todos os dias eu tenho que enfrentar e me impor, lutar com um falcão sagaz, com um elefante espaçoso, com um leão faminto e com uma águia agressiva. E todo mundo naquele aniversário ficou: o que você está falando? Pastor, não sabia que o senhor tinha um zoológico. E ele falou: não, eu estou falando, todos os dias, irmãos, eu acordo, eu tenho que enfrentar e me impor contra um falcão sagaz, que são os meus olhos, que são ávidos para ficar vendo o que não presta, e eu tenho que controlá-los. Eu tenho que lutar, eu tenho que me impor, tenho que enfrentar um elefante espaçoso, que é o meu orgulho, é muito grande, tenho que lutar contra ele. Eu tenho que enfrentar e me impor contra um leão faminto, que é a minha ganância. Eu tenho que enfrentar e me impor contra uma águia agressiva, que é o meu egoísmo. Oh, irmãos, orem por mim. Quando Jesus fala: não nos deixes cair em tentação, não nos deixes cair em tentação, Jesus está nos ensinando um princípio, o 8º princípio. Achegue-se a Deus, consciente da sua fraqueza e imaturidade. Diga isso comigo: achegue-se a Deus, consciente da sua fraqueza e imaturidade. Aquele que pensa que é fortão, que nunca vai cair, aquele que pensa que está em pé, vigia que não caia. Jesus continua a oração: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Algumas Bíblias falam: livra-nos do maligno. Na tradução do grego para o português existem as duas possibilidades. Alguns tradutores ficam de um lado, outros tradutores ficam do outro. Livra-nos do mal ou livra-nos do maligno. Já que o contexto anterior está falando de tentação, eu prefiro o maligno. O maligno bate mais com o contexto. Livra-nos, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do maligno, do tentador, dos seus anjos caídos, dos demônios que estão aí trabalhando, procurando trazer, e não só os anjos, mas temos homens que são dirigidos pelo mal e pelo maligno. Vou dar uma sugestão, então, ora pelos dois. Sua Bíblia fala mal, então peça o livramento do Senhor do mal ao seu redor, e peça o livramento também do maligno, que está procurando derrubar você. Em outras palavras, Jesus está nos ensinando aqui: achegue-se a Deus consciente que você encontra-se numa batalha espiritual. Achegue-se a Deus, quando você for orar, lembre-se disso: eu preciso orar mesmo, eu preciso estar bem pertinho do Pai, porque eu estou numa batalha espiritual, e o diabo está louco para me derrubar. E pertinho do Pai eu estou protegido, em oração eu estou protegido. Mas se eu começar a me alongar, não orar e achar que eu estou forte o suficiente para ficar longe de Deus a semana toda, só domingo à noite, olha, você vai ficando longe do Pai, você se torna presa do inimigo, fácil. Eu gosto dessa citação aqui, fala que na África, toda manhã, a gazela acorda, e o leão acorda também, toda manhã. Imagina a África, lá de manhã, a gazela acorda, o leão acorda. A gazela sabe que ela vai precisar correr mais rápido que o leão, mais rápido do seu território, senão ela vira almoço dele. E o leão sabe que ele vai ter que correr mais rápido que a gazela mais lerda do seu território, senão ele morre de fome.
E a Bíblia fala que assim é a vida do cristão. Se você não está buscando a Deus diariamente, na dependência dEle em oração, pode ter certeza de uma coisa: o diabo está te buscando. Você é o mais lento do grupo, ele vai querer pegar você. Na sua família, nessa igreja, ele não vai pegar quem está em oração, está firme, está indo nos cultos, está participando das coisas. Ele vai pegar você que está lerdão. E ele vai te derrubar, e vai usar você para derrubar outros, e para prejudicar o trabalho de Deus. Fica esperto, meu irmão. Por isso que Hebreus capítulo 12 fala: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Depois Jesus termina a oração falando: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus fala em outras palavras: você começou a oração adorando a Deus, lembrando os seus atributos, lembrando que Ele é um Pai, mas ao mesmo tempo Ele é Deus. Termina a oração, fecha a oração de uma forma acertada também, glorificando a Deus, lembrando de que Ele é a pessoa mais importante na sua existência, no universo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Termine sua oração lembrando-se da grandeza, do poder, da majestade desse Deus. Deus criou um universo tão extenso que os cientistas falam que é infinito, mas aquilo que eles conhecem do universo, eles falam que se você viajar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para dar uma voltinha no universo conhecido, você vai levar 500 bilhões de anos-luz para conseguir dar uma voltinha no universo. O nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Encerra a sua oração adorando esse Deus. Encerra a sua oração reconhecendo e declarando quem é que tem a última palavra nas coisas, quem que é o dono de todas as coisas, quem que é o criador de todas as coisas, quem é que governa todas as coisas, quem é que realmente manda em tudo, faz e desfaz ao seu bel prazer, quem é a essência de todo poder, força e autoridade, quem é realmente importante, rico, insubstituível, admirável, esplendoroso e glorioso. O seu Deus fala: Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E quando Jesus nos ensina a terminar a oração assim, Ele está dizendo: achegue-se a Deus com uma atitude de adoração. Achegue-se a Deus com atitude de adoração. E não como se você como se você apenas estivesse falando com uma pessoa igual a você. Não, você está falando com o grande Deus. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Oração é um privilégio, é bênção, é fonte de poder, de providências. Tiago fala: vocês desejam, mas não tem nada, porque vocês não pedem nada. Tem crente que não tem nada, porque não está orando. Tem muitas bênçãos que Deus está segurando lá no céu, esperando você orar, pedir. É isso que Tiago fala. Eu falei sobre isso na quinta-feira. Jesus disse que existe uma recompensa para todos os que vão para o seu quarto, fecham a porta, dobram os seus joelhos e falam com o Pai. O Pai vai recompensar vocês. Jesus fala sobre recompensa, sobre bênção. Versículo 6, nós lemos: Deus sempre recompensa, responde nossas orações. Deus sempre recompensa, responde nossas orações. Como eu falei domingo passado, às vezes Deus nos dá um não, às vezes Ele dá um espera para nós, às vezes Ele dá um sim glorioso, maravilhoso. Eu já experimentei dos três, e muitos irmãos aqui já experimentaram dos três. Estevão foi aprisionado por causa da pregação do Evangelho, por causa do nome de Cristo. Ele foi condenado a ser morto por causa do nome de Cristo. Ele clamou, ele orou: Senhor, por favor, me livra. Certamente ele orou assim, mas Deus falou para ele: não, Estevão, não. Você quer ser liberto desse martírio? Eu não vou te libertar. Deus deu um não para Estevão. Mas toda vez que Deus dá um não, Ele dá outras bênçãos maiores, melhores do que o sim. Por exemplo, para Estevão, Deus deu uma graça especial para ele suportar a sua morte, apedrejado. Deus deu para Estevão uma graça especial para ser mártir, seguidor de Jesus Cristo, do tipo CQC, custe o que custar. Deus deu para Estevão uma graça especial para ele perdoar os seus executores, como Jesus perdoou os seus. Deus deu uma graça especial para Estevão, para levantar os olhos, na hora que ele estava sendo apedrejado, ele levantou os olhos, e ele viu a glória de Deus, e Jesus Cristo em pé, à direita do Pai. Deus deu uma graça especial para Estevão, para ele glorificar a Deus, através da provação. É fácil cantar um hino de louvor a Deus com as mãos erguidas quando você acabou de receber uma bênção.
Mas o louvor mais gostoso é quando você fala, eu vou adorar a Deus, mesmo apesar do problema que eu acabei de experimentar, mesmo apesar do problema que eu estou passando, eu vou adorar o meu Deus nessa noite. Eu lembro quando uma das minhas namoradinhas, antes da Vanger, eu levei um fora de uma namorada, e eu entrei para o culto, eu falei, agora eu vou saber se eu sou crente ou não. E naquele culto eu cantei, naquele tempo não eram hinos, eu cantei os hinos, muitas vezes com lágrimas, mas eu falei, essa adoração é verdadeira. Aquela quando a menina falou, eu topo namorar com você, aquele dia que eu louvei a Deus, aquela oração, louvar a Deus quando você está no começo do namoro, agora no final do namoro você vai ver se você realmente ama o Senhor ou não. E Estevão recebeu de Deus essa graça de adorar o Senhor, sendo morto através de apedrejamento. O povo de Israel estava escravizado lá no Egito, a coisa começou a apertar, eles começaram a sofrer demais, começaram a clamar, Senhor, nos livra daqui. E Deus não falou para eles, ok, vocês serão libertos, e matou o faraó. Não, Deus do céu viu o clamor do povo, falou com Moisés, e através de Moisés, Deus começou um processo de libertação do povo. Ele não falou sim imediato, foi um processo. E através de anos, Deus providenciou um grande livramento para o seu povo. Às vezes Deus dá um sim, às vezes Deus dá um espera, às vezes Deus dá um não. Davi, ele pecou feio. Você sabe do pecado de Davi, é terrível o que Davi fez. É inimaginável. Davi, quando você lê a história dele, queria fazer o que ele fez, é terrível. Mas Davi, ele se quebrantou, ele se arrependeu, ele orou, ele clamou a Deus por perdão, e Deus imediatamente lhe deu perdão. Imediatamente Deus, quando Davi quebrantou-se e clamou pelo perdão de Deus o perdoou na hora. Pedro pela fé, ele andava sobre as águas junto com Jesus, mas quando ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a ver a força do vento, o perigo que ele se encontrava, ele começou a analisar a coisa de forma racional, ele começou a afundar nas águas, e ele clamou a Jesus, Jesus, salva-me. E o que Jesus fez? Jesus imediatamente estendeu a mão e salvou a Pedro. O que eu quero dizer é o seguinte, nesta noite, tem alguém aqui que se encontra como Pedro. Há um tempo atrás você estava olhando para Jesus e você estava andando sobre as águas, você estava tirando de letra os desafios da vida cristã. Mas eu não sei o que aconteceu, você tirou os olhos de Jesus. E hoje você chega nesse culto, você sente que você está afundando na fé. Você está morrendo espiritualmente. Tem gente aqui que está talvez como Davi. Você já foi um servo de Deus fiel, usado por Deus, mas você pecou feio. Você descuidou e quando o diabo te iludiu e você, no momento de descuido, você acabou fazendo uma coisa que você jamais imaginava que você ia fazer, que você era capaz de fazer. E você está derrotado, você está nesse culto aqui, mas você está derrotado, é difícil para você cantar, é difícil para você prestar atenção nessa mensagem, você como Davi, você está envergonhado, você está sem esperança do perdão de Deus, você não tem mais esperança de uma possível restauração espiritual, mas eu tenho uma boa notícia para você da palavra de Deus. A palavra de Deus fala, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo tipo de justiça. E sabe por que Jesus pode nos perdoar os pecados? Porque um dia ele recebeu um não de Deus. Jesus foi para o jardim do Getsemane, e ele viu a cruz se aproximando, ele viu que era hora dele chegar e morrer pelo pecado da humanidade, comparecer diante de Deus com os nossos pecados, e ele teve medo, e ele suou gotas de sangue, e ele falou, Pai, passa de mim este cálice. E o pai falou, não, filho, eu não vou passar esse cálice, você vai para a cruz, filho, você vai morrer, essa é a minha vontade, foi para isso que eu te enviei. Mas junto com o não de Deus, Deus deu uma graça especial para Jesus, para que ele pudesse suportar a dor da traição, a dor do julgamento injusto que ele recebeu, a dor do desprezo que ele recebeu, a dor da zombaria e humilhação pública que ele passou. Deus deu para Jesus um não,
mas também deu para ele graça especial para suportar a dor dos socos dos soldados romanos, das cuspidas, das chibatadas, dos cravos que foram colocados nas suas mãos, da sede que ele experimentou, das cãibras, da febre, da asfixia que ele agonizava ali na cruz e sofria ali na cruz. Deus deu para Jesus uma graça especial para perdoar os seus ofensores, zombadores e algozes. Deus deu para Jesus uma graça especial para assumir todos os seus pecados, suas culpas, a sua vergonha, e absorver a ira de Deus que pesava sobre você e foi contra ele. A ira de Deus que pesava sobre você foi contra Jesus. Deus deu para Jesus uma graça especial para vencer a morte e ressuscitar para a nossa justificação. E por isso o livro de Hebreus fala que Jesus agora, ele está nesse exato momento assentado à direita do Pai, intercedendo por você, falando: Pai, hoje toca o coração daquele filho que pecou, dá para ele o arrependimento, dá para ele o quebrantamento, a humildade, e restaura a vida dele outra vez, Pai. Tem misericórdia daquele que está se afundando, está frio na fé. Restaura a vida dele, Pai. Ele tá triste, ele tá envergonhado, Pai. Faça uma obra maravilhosa na vida dele. Igreja, vamos orar agora. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos. Querido Deus e Pai, obrigado por falar aos nossos corações. Tantas coisas básicas, mas tantas coisas, Pai, importantes, que nós sabemos, a maioria de nós já conhece essas verdades, mas mesmo assim, erramos tantas vezes, Pai. Meu Deus, eu não quero que esse irmão, essa irmã, esse visitante saia deste culto derrotado, entristecido, porque a sua culpa foi denunciada aqui, foi tocada através dessa mensagem. Meu Deus, que isso não aconteça, Pai, mas que esse irmão, essa irmã, esse visitante, Senhor, agora mesmo, com a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor, encorajado pelos irmãos, que ele possa se quebrantar na Tua presença, clamar por Tua misericórdia, Senhor, e receber agora mesmo, Pai, aquela assistência, aquela providência espiritual que só o Teu Santo Espírito pode conceder. Querido Deus, obrigado porque no passado o Senhor já me visitou num culto como este e me levantou outra vez, Pai, e me colocou de volta, Senhor, em pé na Tua presença, devolvendo-me a alegria da Tua salvação. E eu peço agora por qualquer pessoa, Pai, que se encontra nessa situação, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia da Tua vitória, Senhor. Que essa pessoa possa entender, Senhor, que não é pelos nossos méritos, mas é pela Tua graça, Senhor. É porque o Senhor decidiu, na Sua infinita bondade e misericórdia, perdoar pecadores, dando-lhes, Pai, uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, quinta chance. Deus, faça isso por esse irmão, faça isso por esse visitante. Talvez tenha alguém aqui, Senhor, que ainda não entregou sua vida a Cristo. Que Deus completa as palavras desta noite e tudo que essa pessoa ouviu aqui, para a pessoa entender, Senhor, o Evangelho, a necessidade que nós temos de nos submeter ao Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador, morto na cruz por nossos pecados, submeter ao Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor, o Rei da Glória. É em nome de Jesus que nós assim pedimos, oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Senhor, a Ti nós entregamos a nossa semana. Senhor, a Ti nós bendizemos, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Senhor, nos leve no Teu amor, na graça de Jesus Cristo e na comunhão do Teu Santo Espírito. E toda a igreja diga amém, amém e amém. Vamos todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.